Esta é uma edição de notícias de última hora. Eu sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv. Muito obrigada por nos acompanhar. Grandes acontecimentos neste dia. Começamos com isso. As forças de defesa de Israel dizem que agora estão passando para a próxima fase de sua operação, onde vão intensificar seus ataques contra alvos do regime iraniano. Uma nova onda de explosões abalou Teherã nesta quinta-feira, o sexto dia da operação conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano, destruindo a infraestrutura pertencente ao maior patrocinador do terrorismo do mundo. Israel lançou outra onda de ataques há pouco tempo, e as forças de defesa de Israel emitiram alertas de evacuação para iranianos em zonas industriais próximas a Teherã nas últimas horas. Agora, Israel também está atacando alvos do Hezbollah em Beirute. O Irã continuou lançando mísseis balísticos contra cidades israelenses. O Hezbollah lançou drones e foguetes várias vezes neste dia, fazendo com que milhões de civis israelenses voltassem para os abrigos antiaéreos. Mais uma vez, e uma nova ocorrência acaba de acontecer na região. Relatos iniciais de uma explosão em Dubai. Olhe essas imagens na sua tela, agora mesmo. Sabemos que o Irã tem atacado a região ao longo do dia e já faz vários dias. Vamos trazer mais informações de Dubai assim que surgirem novidades. E em outro desdobramento surpreendente, algo inédito nesta guerra, o Irã realizou um ataque com drones em território do Azerbaijão, ferindo 2 pessoas. Um terminal de aeroporto perto da fronteira foi danificado. As Forças Armadas do Irã negaram o ataque, mas o presidente do Azerbaijão não acredita nisso. Ele deixou clara sua resposta, prometendo esmagar o Irã com um punho de ferro. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã condenou o ataque mortal de torpedo dos Estados Unidos a um navio de guerra iraniano como uma atrocidade, alertando que os Estados Unidos vão se arrepender dessa ação. Após o naufrágio do navio de guerra na costa do Sri Lanka na quarta-feira e hoje, os primeiros voos de retorno para israelenses presos no exterior pousaram em Tel Aviv. Além disso, voos de evacuação começaram a retirar pessoas de partes do Oriente Médio. Com tantos acontecimentos, iniciamos nossa cobertura hoje em Washington. Vamos primeiro à nossa correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, que está conosco do Departamento de Estado. Mike, é bom te ver. Muita coisa para analisar neste dia. Sabemos que altos funcionários americanos já alertaram que os Estados Unidos vão começar a atacar mais profundamente o Irã. Agora estamos ouvindo que as FDI estão falando sobre a segunda fase da sua operação. Também ficou muito claro que essas operações estão apenas começando. Então, conte sobre a votação no Senado. Qual foi o resultado? Como está o sentimento sobre os poderes de guerra do presidente agora? Ainda não terminou, e esse é o ponto, Benita Levine. Ontem, o Senado votou uma resolução sobre os poderes de guerra que retiraria de Donald Trump a capacidade de manter ações militares. A Câmara deve votar em breve. Apesar da derrota dos democratas na votação, o placar foi 53-47. Um republicano votou com os democratas e um democrata com os republicanos. Embora essa seja a situação no momento, vários republicanos deixaram isso bem claro. À medida que essa operação militar continua, à medida que se aprofunda, à medida que se prolonga, à medida que mais membros das Forças Armadas podem ser perdidos, à medida que os estoques de armas diminuem e assim por diante. Você entende que o apoio deles pode enfraquecer e sumir. Esse foi um teste inicial sobre onde os republicanos estão nesse assunto. Eles estão mantendo sua posição agora, estão apoiando Donald Trump em geral. No entanto, eles já manifestaram suas preocupações. Isso é o mesmo do lado da Câmara neste momento. Os republicanos têm uma margem muito pequena na Câmara. 2 já disseram que votarão com os democratas na resolução dos poderes de guerra, e outros também mencionaram isso. O que disse é que, quanto mais isso durar, eles podem reconsiderar, mesmo planejando votar com os republicanos. A diferença na Câmara são os democratas. Alguns democratas não vão aprovar a resolução dos poderes de guerra por serem pró-Israel ou terem outras objeções. Eles querem dar mais liberdade a Trump por enquanto e não interromper uma operação militar em curso, seja qual for. Isso também vai fracassar na Câmara. Mas, novamente, isso não é uma questão de aprovação ou reprovação. É uma questão de números e de sentimento.
Voltaremos a falar com você sobre novidades do Departamento de Estado. Por agora, encerramos. Direto de Washington, nosso correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Obrigada, Mike. Agora, para comentar esses acontecimentos, é um prazer receber no estúdio General de Divisão da Reserva, Eitan Dungard, ex-secretário militar de 3 ministros da Defesa e ex-coordenador das atividades governamentais nos territórios palestinos nas Forças de Defesa de Israel, e nosso correspondente sênior, Owen Altman. Senhores, muito obrigada a ambos. Há muito para analisarmos, mas preciso começar com as últimas notícias que acabaram de chegar. E é algum tipo de acontecimento em Dubai. Vimos as imagens mais cedo. Quais são as novidades? Owen Alterman? A realidade, Benita Levine, é que não temos muitas informações neste momento, mas o vídeo já é bastante dramático. Grande explosão à noite em Dubai. Vemos isso em nossas telas. Acho que as imagens falam mais do que palavras agora. Dá para imaginar como seria dramático em uma cidade como Dubai, que há 2 semanas, creio, não imaginava estar nessa situação. Um símbolo de riqueza, um símbolo de prosperidade, um símbolo de otimismo e esperança, onde sempre há mudanças e sempre há novos desenvolvimentos. Esse centro cosmopolita e quase mágico do Oriente Médio foi erguido no deserto, e assim está esta noite. Acho que a única coisa que podemos começar a concluir, com base no que estamos ouvindo nas redes sociais, é que isso foi um ataque de drones. Obviamente, um aparente ataque de drones pelos iranianos. Mas além disso, não sabemos porque esse foi o alvo, por exemplo. Obviamente, vamos continuar acompanhando e trazer mais informações assim que tivermos. E à medida que mais e mais detalhes forem surgindo, vamos trazê-los para vocês. Eitan Dango, quais são seus pensamentos sobre isso exatamente? Nós temos estado tão focadas nos acontecimentos dentro de Teherã, assim como no sul do Líbano. Esses ataques pelo Golfo são impressionantes, e eles continuam literalmente nos últimos instantes. Boa noite, Antes de tudo, posso dividir entre os Estados Unidos e Israel uma atividade militar, principalmente atacando iranianos em muitos campos. Isso tem muito progresso, sucesso e está indo muito bem, na minha opinião, subindo para alcançar seus principais objetivos. E como eu disse, há 4 objetivos que Trump já anunciou sobre eles. E também Israel está usando isso para destruir a frota naval iraniana. Em segundo lugar, destruir todo o sistema de mísseis balísticos, incluindo também a produção dos mísseis, dos lançadores e dos próprios mísseis. O terceiro é parar o Hezbollah e os Houthis, que são os representantes do próprio Irã. E, claro, quebrar a infraestrutura das Forças Armadas iranianas. Nada sobre, digamos, trocar a entidade ou a liderança. Mas como você pode ver, a reação dos iranianos tem, na minha opinião, uma forma de pensar estratégica muito clara. O Irã está tentando impedir esse tipo de ataque porque eles sabem que podem cair rapidamente e perder muitas de suas forças. Até agora, podemos até dizer que as capacidades de lançamento do Irã já perderam mais da metade de sua força. 60% foi destruído, 80% do sistema de defesa foi destruído. Agora está claro que estamos avançando sobre as instalações da área industrial e militar. Então o Irã quer parar isso. E para parar, eles estão agora atacando 12 países, eu contei. Isso significa os países do Golfo junto com a Jordânia, significa o Azerbaijão, Chipre e a própria Turquia. O que eles querem é isso que eles querem. Eles serão seus embaixadores, se pudermos chamar assim, para convencer os Estados Unidos a parar essa crise regional. Vamos analisar isso em instantes. Senhores, fiquem conosco, temos mais para discutir. Gostaria de dar as boas-vindas a Joel Rubin, ex-vice-secretário assistente de Estado e autor do Briefing Book no Substack, que se junta a nós agora de Washington. Joel, muito obrigada pelo seu tempo, temos muito para discutir. A história está se desenrolando bem diante de nós. 6º dia desta intensa operação dos Estados Unidos e Israel. O alvo é um regime que tem sangue americano e israelense em suas mãos.
um regime que brutaliza seu próprio povo, segundo autoridades americanas. Essa operação está apenas começando. Do seu ponto de vista em Washington, quão bem-sucedida ela tem sido até agora? Bem, sabe, Benita, realmente existem duas maneiras de olhar para isso. Há, é claro, a operação em campo. Acho que a maioria das pessoas em Washington vai olhar para isso e dizer que as atividades militares contra o Irã têm sido bem-sucedidas, como seu painel vem discutindo. Claro, também haverá muitas preocupações sobre como isso vai se desenrolar no futuro, especialmente em relação à situação em terra. Mas o segundo aspecto aqui é o político. E politicamente, isso é um pouco complicado. Há pouco apoio entre os democratas eleitos e os republicanos mantiveram sua posição na votação de ontem no Senado, devendo repetir na Câmara. Mas isso também tem algumas fragilidades na base. Então, embora as operações militares em andamento sejam vistas como sólidas por enquanto, isso significa que, por causa da política, elas não têm muito tempo para continuar. Sem ver mais resistência aqui em Washington. Quando se olha, porém, para os desdobramentos militares, o que tudo isso diz sobre o nível de planejamento e a coordenação entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, o CENTCOM e as FDI, os respectivos líderes de segurança e do Exército, esse tipo de ataque de precisão e o tipo de compartilhamento de inteligência, é óbvio que isso já vem acontecendo há bastante tempo, antes deste momento. Sim, sabe, é impressionante e eu acho que ver essa operação conjunta acontecer de forma tão eficaz e sem falhas como aconteceu. Isso deve animar quem acredita na aliança entre Estados Unidos e Israel. Assim como eu, acho que realmente nunca esperávamos aqui em Washington ver um ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel. De muitas maneiras, isso quebra aquele consenso silencioso de que, se os Estados Unidos e Israel entrarem em guerra abertamente juntos, o mundo árabe se rebelaria e se oporia a isso. Mas, como estamos vendo, não é o caso. Na verdade, é o contrário. E, portanto, o benefício regional das operações conjuntas entre Israel e os Estados Unidos é algo real e em tempo real. Não acredito que seja uma dinâmica permanente, mas sim, isso mostra que a aliança, cooperação militar e troca de inteligência fortaleceram ambas as forças armadas para punir a República Islâmica de forma proativa. Como você já mencionou, o regime iraniano continua atacando ativos dos Estados Unidos em países árabes atualmente, incluindo no Bahrein e em Bagdá. Há pouco surgiu uma notícia em desenvolvimento, uma explosão em Dubai. Detalhes ainda aparecem. Qual sua opinião sobre o ocorrido? Discutimos isso no estúdio antes. A provável estratégia aqui para o regime é atacar todas essas nações árabes, todas essas nações do Golfo neste momento. Eles escolheram um jeito estranho e contraproducente de conquistar aliados para a luta deles. Acho que isso faz parte da discussão e representa um reconhecimento na liderança da República Islâmica. Eles não têm capacidade militar para se defender dos ataques atuais e precisam recorrer a uma jogada indireta. Eles precisam tentar recrutar e pressionar outros aliados ou outras entidades para que pressionem os Estados Unidos. Mas, sabe, esses países não estão gostando nada de ver seus civis sendo bombardeados, seus centros médicos atingidos, seus hotéis e bolsas de valores sob ataque. O Catar, por exemplo, denunciou de forma brutal e bastante agressiva os ataques iranianos ao Catar. O Irã disse que atacava instalações americanas, mas o Catar negou e afirmou não acreditar neles. Isso está se voltando contra o Irã. Só vai piorar, só vai ficar pior se eles continuarem atacando. E se atacarem a Turquia, o Azerbaijão, outros países, Omã, que têm sido amigáveis com eles. Eu não vejo como eles enxergam isso como um desfecho realmente sólido. Mas isso demonstra, se me permite acrescentar, um verdadeiro desespero político para tentar encontrar saídas para essa crise. Para eles, nós continuamos assistindo como tudo isso se desenrola, por mais chocantes que essas imagens sejam. Joel Rubin, ex-vice-secretário assistente de Estado, ao vivo de Washington, D.C. Obrigada por participar desta edição de Notícias de Última Hora.
E agora, de Washington, vamos para a frente norte. Também há muitos desdobramentos. Neste dia, vamos ao vivo com nossa correspondente Balik Ladin. Ele se junta a nós diretamente do norte de Israel. Tantos desdobramentos vindos do sul do Líbano, de Beirute também, sem falar do norte de Israel e do centro. Atualize a gente, o que você pode nos contar? É isso mesmo com o que está acontecendo no norte de Israel? Há pouco tempo, mais uma rodada de foguetes foi disparada em direção às comunidades do norte e as sirenes tocaram. Na verdade, desta vez foi nas grandes cidades, Haifa, Tiberíades e também as Criot, no norte. E isso aconteceu, claro, por causa desses foguetes que foram disparados. Mas, segundo o Kamada, as autoridades de saúde israelenses disseram, não houve vítimas. Agora, os ataques de drones e foguetes continuam também na Alta Galileia. Houve um incidente em que, aparentemente, estilhaços ou um foguete que caiu na parte superior causou alguns danos às casas e aos carros lá, mas nada de significativo aconteceu. Este é, claro, mais um dia em que o Hezbollah está tentando escalar e também coordenar seus ataques com o Irã. Vimos isso acontecer cerca de uma hora atrás, quando as sirenes tocaram por causa de um foguete, ou na verdade um míssil que foi disparado do Irã, e simultaneamente também houve foguetes sendo disparados do sul do Líbano. Agora, em Beirute, as pessoas lá relatam sobre um fantasma abatido. Na verdade, após a ordem de evacuação, estamos falando de cerca de 500 mil de pessoas, aparentemente fugindo daquela área. E isso é além, é claro, daqueles que evacuaram do sul. E definitivamente a última ordem de evacuação, isso foi na área de Al-Biha, outro reduto do Hezbollah também naquela região. Em Beirute, segundo relatos locais, fala-se também da evacuação dos hospitais. 2 hospitais em Beirute foram evacuados por causa da ordem de evacuação. Então estamos vendo que a pressão está aumentando sobre o Hezbollah e, por outro lado, estamos vendo uma maior intervenção dos franceses. Neste dia, o presidente francês Emmanuel Macron conversou com Benjamin Netanyahu e com o presidente Trump. Na verdade, falamos com eles recentemente e hoje ele publicou que quer que isso pare e disse que está trabalhando com o governo libanês para resolver essa situação. Balik Ladin ao vivo do norte de Israel. Novas informações da Balik nas próximas horas. Obrigada, seguimos no estúdio. General de Reserva Eitan Dango. Qual é a sua opinião, Eitan, sobre as capacidades? O Hezbollah ainda precisa continuar mirando centros civis e cidades israelenses. E a coordenação que pode estar acontecendo com o Irã, mísseis ainda estão sendo lançados pelo regime. Vamos começar dizendo que o Hezbollah é o principal poder de proxy que está ao lado do Irã neste momento, nesta guerra. Os iranianos, depois de muitos anos investindo bilhões de dólares no Hezbollah e exigindo que o Hezbollah fosse um parceiro nesse tipo de guerra, o Hezbollah decidiu se juntar a ela. Até mesmo o resgate deles, a posição deles no Líbano, você vê, é a primeira vez. O ataque ao Hezbollah pelo nível político no Líbano, liderado pelo primeiro-ministro e pelo presidente do Líbano, e também hoje foi como um primeiro passo para prender pessoas do Hezbollah. Pelo exército libanês, eu não tenho expectativa de que o exército libanês vá fazer algo porque são forças armadas fracas. Em segundo lugar, a maioria dos soldados deles, os Aushis também, tem famílias divididas entre o Hezbollah e o exército libanês. Então isso depende de Israel. E o fato é que o Hezbollah ainda tem muitos foguetes que podem atingir Israel a partir do centro, chegando até a fronteira. Em segundo lugar, também esteja ciente de que o Hezbollah tem forças terrestres que eles podem usar para ameaçar ou atacar postos israelenses ou vilarejos israelenses de acordo com a fronteira. Não é algo, digamos, fácil ou um tipo de ataque militar simples, mas é muito mais do que isso. Com muita oportunidade de empurrar o Hezbollah para o Vale do Beca e desarmá-lo. Como resultado do que está acontecendo no Irã, certamente a preocupação ainda permanece. Certamente está sendo sentida aqui dentro de Israel.
Ainda assim, senhores, fiquem conosco. Temos muito mais para discutir, porque hoje o presidente Donald Trump disse que apoia as forças curdas, lançando uma ofensiva contra o regime islâmico do Irã. Em uma entrevista por telefone à Reuters, Trump disse: "Eu acho maravilhoso se eles quiserem fazer isso." Os comentários vieram enquanto uma autoridade curda iraniana disse à I24 News que grupos armados curdos iranianos baseados no Iraque começaram a posicionar forças dentro do Irã em preparação para um ataque ao regime islâmico. A autoridade afirma que as facções curdas acreditam que podem desempenhar um papel decisivo no enfraquecimento de Teherã, especialmente com o apoio dos Estados Unidos e de Israel. Ele também disse à I24 News que curdos e judeus são, em suas palavras, aliados naturais no Oriente Médio, argumentando que ambos compartilham adversários comuns na região. A autoridade continuou dizendo: iraniano, grupos curdos receberiam de braços abertos uma cooperação mais próxima com Washington e Jerusalém, incluindo possíveis bases militares dos Estados Unidos em áreas curdas do Irã e laços econômicos ampliados com Israel. Então, para mais reações, é um prazer receber Eliana Elian, analista política independente que se junta a nós agora de Tel Aviv. Muito obrigada, Eliana, pelo seu tempo. Tantos acontecimentos, tantas perguntas sobre o que está acontecendo no local, no Irã e perto do Irã. O presidente Donald Trump disse que apoia as forças curdas lançando uma ofensiva contra o regime islâmico. Ele acha ótimo, mas é arriscado. O que acha dos comentários dele? Qual sua opinião? Os comentários de Trump refletem uma estratégia mais ampla. As forças curdas estão entre os poucos atores organizados anti-regime com capacidade militar, que são treinados, que estão armados e também já foram testados em combate. Aliados dos Estados Unidos. E eles têm forças dentro do Kurdistão Oriental, dentro do Irã, assim como no Iraque e no Kurdistão. Mas é claro, isso também traz muitos riscos para os curdos. E, historicamente, também houve muitas decepções em 1991, com os curdos se levantando contra Saddam. Os Estados Unidos tinham uma agenda e pontos de vista diferentes. Então eu acho que os curdos realmente também precisam saber quais são os objetivos dos Estados Unidos e de Israel. E se houver um alinhamento sobre como será o futuro do Irã... Enquanto conversamos, acabamos de receber essa notícia. Um campo de petróleo operado por uma empresa americana foi atingido em um ataque de drones no Kurdistão iraquiano. Isso é o que fontes disseram à Reuters. Isso aconteceu há poucos instantes. Qual a sua opinião sobre isso? Como discutimos, existem riscos envolvidos no que pode acontecer. As tensões estão obviamente altas. Há muitas facções diferentes envolvidas no que está se desenvolvendo agora. Quais são suas percepções? O Kurdistão, o governo regional do Kurdistão, sempre foi um alvo. Sempre que algo acontece em relação aos Estados Unidos ou a Israel, o Kurdistão também é alvo. Bases militares dos Estados Unidos e diferentes áreas de interesse dos Estados Unidos foram alvo. E nos últimos dias, esta não é a primeira vez que o governo regional do Kurdistão é atacado, e isso é bastante preocupante. O governo curdo do Iraque está preocupado com os desdobramentos. E, obviamente, esses são desdobramentos em andamento, e aguardamos para ver o resultado. Mas se pudéssemos voltar nosso foco para a situação sob a perspectiva dos jovens curdos, o que os curdos querem para o futuro do Irã e as operações militares contra o IRGC? Esses ataques ainda ocorrem no Irã, inclusive agora. Mas qual a esperança para o futuro? Como ele é? Quais os sonhos dos jovens? O que pode compartilhar? Os curdos lutam contra o IRGC, mas também pelos próprios direitos e futuro político. O que a maioria dos atores políticos curdos deseja agora é um Irã descentralizado e democrático, onde haja uma autonomia significativa para o Kurdistão Oriental. O que os curdos absolutamente não querem é substituir uma ditadura por outra ditadura, com outro governo centralizado e autoritário. E, infelizmente, para os curdos, o governo do Shah e a história da monarquia são extremamente dolorosos.
Então, o que os curdos realmente querem ver é a descentralização, ver seus direitos sendo alcançados, ver autonomia para o Kurdistão Oriental e um Irã democrático. Não lutar e morrer apenas para substituir um regime autoritário por outro que, muitas vezes, vê os curdos como inimigos. O que você acha que Washington e Jerusalém poderiam fazer para ajudar? Washington e Jerusalém já estão definitivamente ajudando com a ofensiva que lançaram nos últimos dias. O que os curdos esperam ver é que isso continue, que haja uma mudança de regime, que haja uma mudança significativa no Irã e que os direitos dos curdos também sejam garantidos no futuro. Então, os curdos esperam por cooperação. Eles estão muito abertos a cooperar tanto com Israel quanto com os Estados Unidos, tanto para libertar o Irã da Guarda Revolucionária, quanto para alcançar liberdade e autodeterminação para os curdos. Não temos muito tempo até o intervalo. Como você caracterizaria as relações entre curdos e judeus, descritas por um oficial como aliados naturais no Oriente Médio? Isso está na reportagem exclusiva da I24 News. Qual sua percepção sobre essa caracterização? Sim, essa é definitivamente uma caracterização precisa. Também estive em contato com alguns líderes curdos que estão muito envolvidos agora no que está acontecendo no Kurdistão Oriental. E eles disseram a mesma coisa. Curdos e judeus têm um entendimento mútuo. Os judeus sofreram com a falta de um Estado. Os judeus e Israel também têm sofrido no Oriente Médio, com o terrorismo e com diferentes atores. Essencialmente, curdos e judeus têm os mesmos inimigos, e eles estão lutando por um futuro semelhante, um futuro mais pacífico, mais democrático e onde todos possam desfrutar de direitos. Então, há sentimentos muito positivos. Eliana, muito obrigada. Sempre agradeço por você estar conosco nesta edição de Notícias de Última Hora. Fique bem, obrigada, continue conosco. Faremos uma pausa rápida e, na volta, continuaremos debatendo com o nosso painel, convidados e especialistas no exterior. Fique ligado na edição de Notícias de Última Hora. Bem-vinda de volta à edição de notícias. Seguimos com a cobertura. As forças de defesa de Israel dizem que agora estão passando para a próxima fase de sua operação, onde vão intensificar seus ataques contra alvos do regime iraniano. Uma nova onda de explosões abalou Teherã na quinta-feira, o sexto dia da operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel contra o regime, derrubando a infraestrutura pertencente ao maior patrocinador do terrorismo do mundo, Israel. Lançando outra onda de ataques, as forças de defesa de Israel emitiram alertas de evacuação para iranianos em zonas industriais próximas a Teherã nas últimas horas. Israel também está atacando alvos do Hezbollah em Beirute. O Irã continuou lançando mísseis balísticos contra cidades israelenses. O Hezbollah lançou foguetes de drones várias vezes neste dia, fazendo com que milhões de israelenses e civis voltassem para os abrigos antiaéreos, mais uma vez. Desenvolvimentos chocantes neste dia. O Irã atacando a região do Azerbaijão com drones e o Azerbaijão fechando seu espaço aéreo ao sul, próximo ao Irã, por 12 horas após o ataque surpresa. O presidente Ilham Aliyev criticou duramente o Irã por realizar um ato terrorista ao lançar drones contra a República Autônoma de Nakhchivan e ordenou que as Forças Armadas preparassem medidas de resposta. Ele disse em uma reunião do Conselho de Segurança que presidiu que drones iranianos atingiram locais civis, incluindo o aeroporto internacional, o prédio do terminal e uma escola. Ele afirma que o Irã deve fornecer uma explicação e pedir desculpas, e que os responsáveis devem ser responsabilizados criminalmente.
Palavras duras. Para saber mais, vamos ao Azerbaijão. É um prazer receber o Dr. Farid Shafiev, presidente do Centro de Análise de Relações Internacionais, que está conosco diretamente de Baku. Muito obrigada pelo seu tempo, agradeço. Muitas pessoas estão muito confusas sobre por que o regime também tem atacado tantos locais civis de nações do Golfo em sua resposta à operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel. Atacar o Azerbaijão foi realmente surpreendente. Qual sua reação e opinião sobre isso? Sim, de facto, o Azerbaijão permaneceu neutro durante a guerra do ano passado e desta vez também o Azerbaijão pediu uma solução diplomática e moderação, etc. E o presidente do Azerbaijão tentou se manter afastado desse conflito. No entanto, vemos que a liderança iraniana, ou pelo menos um certo segmento, especialmente, na minha opinião, a Guarda Revolucionária, estavam tentando arrastar para esse conflito o maior número possível de países. Você mencionou os países do Golfo, mas agora o Azerbaijão. E às vezes tentamos encontrar alguma lógica por trás disso. Sabe, não há uma justificativa, eles têm a própria justificativa deles. Como mencionei, estamos tentando causar dor a muitos países para deixá-los irritados com as ações israelo-americanas. Mas também sob a perspectiva deles. É o aviso de que se você for ajudar de alguma forma, mesmo que só esteja pensando nisso em relação aos americanos, então você será atingido. Olha, o Araki hoje fez uma declaração dizendo que o Irã não atacou o Azerbaijão. Não está por trás do ataque de hoje. Mas, enquanto isso, ele sugeriu que qualquer instalação militar, qualquer local que possa ser usado pelos americanos, pode ser alvo. Então essa foi a mensagem dele para os países árabes. E acho que também foi um recado em relação ao Azerbaijão. No entanto, às vezes tentamos até culpar e dizer que foi uma provocação israelense para arrastar o Azerbaijão para esse conflito. Mas o presidente do Azerbaijão colocou a culpa diretamente no lado iraniano. Ele foi muito eloquente em sua condenação, chamando isso de ataque terrorista. Obviamente, também foi direcionado a uma escola e a um terminal de aeroporto. Acho que muitas pessoas em toda a região estão tentando entender o que leva o Irã a mirar nas nações do Golfo. Você acha, porém, que no caso do Azerbaijão, isso pode estar ligado aos seus laços calorosos com Israel, publicamente? Esse é um dos aspectos, porque alguns segmentos da mídia iraniana acusaram no ano passado que, supostamente, o Azerbaijão permitiu que os israelenses usassem seu espaço aéreo, etc. Mas precisamos. Desde 2005 temos um acordo com o Irã de que não permitimos que terceiros países usem nossos territórios. E, na verdade, eles faleceram recentemente. O ministro da Defesa iraniano que foi morto esteve aqui. Então, basicamente, o Azerbaijão se mantém afastado desse conflito. Mas, novamente, acho que a lógica é envolver cada vez mais países nesse conflito para fazer toda a região pegar fogo. Bem, falando sobre toda a região pegando fogo. Enquanto estamos falando, talvez você consiga ouvir que há sirenes de alerta tocando em nossos celulares agora, indicando que há um aviso antecipado. E existe a possibilidade de que os mísseis que estão vindo em direção ao país possam, na verdade, estar direcionados para Tel Aviv, onde estamos agora. Se é claro isso acontecer, teremos que encerrar essa conversa, porque eu e minha equipe teremos que ir para o abrigo. Então, se vocês ouvirem o alarme tocando novamente enquanto estivermos conversando, nós vamos sair do estúdio rapidamente. Você vê alguma reação física do Azerbaijão ao que está acontecendo agora? Isso é provável ou é algo que realmente não está nos planos? Como disse, o Azerbaijão quer se manter neutro. Isso vai envolver algumas medidas. Então, é difícil dizer agora qual será o tipo de resposta. Mas o Ministro da Defesa também sugeriu que está pronto para tomar contramedidas.
Sabe, eu não quero simplesmente dizer, hipoteticamente, quais seriam as medidas exatas, mas com certeza o Presidente disse hoje que isso não vai continuar assim, porém. Novamente, ele também disse que o Azerbaijão não faz parte desse conflito em andamento. Ainda há surpresa na região com esse desdobramento. Vamos aguardar para ver como tudo se desenrola. Dr. Farid Shafayev, presidente do Centro de Análise de Relações Internacionais, ao vivo de Baku. Obrigada por participar desta edição de Notícias de Última Hora. Obrigado. E como interrompemos aquela conversa mais cedo, você deve ter ouvido nossos telefones tocando, sinalizando que, de fato, há uma enxurrada de mísseis ou algum tipo de ataque de mísseis vindo do Irã em direção ao território israelense. Novamente, isso foi um alerta, e agora esperamos para ver se vai afetar onde estamos neste momento. O correspondente sênior, Owen Alterman, está comigo no estúdio, certo? O nosso canal irmão em hebraico usou a palavra no singular na notificação push, falando de um míssil. Mas teremos que esperar para ver se termina aí. Obviamente, a tendência que temos visto nos últimos dias é o Irã diminuir o número de mísseis que está lançando contra Israel e outros lugares. Novamente, como foi mencionado no briefing do Pentágono ontem, uma redução de 86%. Mas, por outro lado, também estão levando agora cerca de 1 milhão de pessoas para os abrigos, mais ou menos em estado de prontidão. Então, temos que esperar e temos que considerar todos. Mas isso mostra que o ataque dramático de Israel e dos Estados Unidos recentemente a todo o sistema de mísseis já destruiu mais de 60% do arsenal de lançadores e mísseis. Juntos, os iranianos estão fazendo uma mudança muito dramática nesse tipo de, vamos chamar de guerra, enquanto você vê que os iranianos estão movendo mísseis de médio alcance para alguns países árabes do Golfo. E o número de mísseis que o Irã está lançando agora contra seus vizinhos é muito maior do que o lançado contra Israel neste momento. E isso mostra que a forma de atacar a parte oeste do Irã, a parte central do Irã, agora está trazendo resultados. Os ataques nos próximos dias serão na indústria militar para destruir. Então, Israel e os Estados Unidos estão trabalhando muito para quebrar todo o sistema de infraestrutura das Forças Armadas Militares iranianas, a fim de criar uma oportunidade para uma nova situação dentro do Irã. Só muito rapidamente, uma coisa que felizmente podemos relatar pode ser que a explosão em Dubai, que o vídeo na verdade não seja de hoje à noite, e assim não houve esse tipo de explosão, pelo menos nessa escala. Embora ninguém queira, Deus me livre, minimizar as ameaças e a perturbação na vida que Dubai e seus residentes estão enfrentando. Mais cedo hoje, o chefe do Estado-Maior de Israel, El-Zemir, falou à imprensa. Tivemos aqui na I24 News 2 destaques. Primeiro, que Israel está avançando para a segunda fase de sua guerra, de seus planos de guerra, e há surpresas reservadas. E reforçando o que Eitan disse, 60% dos lançadores de mísseis e 80% da defesa aérea iraniana foram destruídos. Então, obviamente, conquistas consideráveis para a Força Aérea Israelense neste 6º dia da campanha. Só para te levar para uma pausa muito rápida no Líbano, enquanto o porta-voz das Forças de Defesa de Israel anunciou que um oficial e um soldado ficaram gravemente feridos no sul do Líbano. E isso confirma o que eu te digo. A questão do Líbano não é algo leve. O Hezbollah está mantendo suas capacidades em terra e vai tentar atacar de forma terrorista os postos israelenses que estão sendo implantados no sul do Líbano. E isso significa que, além do que Israel está fazendo agora, na parte central de Beirute, no Beqa, o Hezbollah vai pagar um preço alto. Mas isso também significa que a área terrestre será uma parte fundamental no sul do Líbano para remover os terroristas dessa região, para criar situações de segurança melhores para os civis israelenses ao longo da fronteira.
Se você está nos acompanhando agora, estamos vendo imagens ao vivo nas telas de câmeras espalhadas pelo país. Há poucos instantes, ouvimos alertas em nossos telefones indicando que um míssil iraniano havia sido lançado em direção ao território israelense. Isso significa que, enquanto falamos, pessoas em todo o país estão esperando para saber se essas sirenes vão tocar em suas cidades específicas. E então elas correm para os abrigos. Vimos isso tantas vezes nos últimos 6 dias, não é? E também, só para lembrar nossos telespectadores, aqueles que vivem aqui em Israel estão ficando muito familiarizados com isso. Mas esse é um sistema relativamente novo do Comando da Frente Interna de Israel. O sistema inicial de dar avisos apenas por sirenes, que ainda está em vigor, aliás, para ataques vindos de Gaza e do Líbano, foi complementado para ataques vindos de lugares mais distantes, como Iêmen ou Irã. O exército percebeu, pouco antes de nos alertar, que os mísseis já estavam em voo e então decidiu criar um sistema de alerta antecipado. O alerta antecipado não obriga a ir ao abrigo. Por isso, seguimos seguros aqui no estúdio no Porto de Jaffa, mas ele permite que as pessoas se aproximem de um abrigo. Se vocês tiverem um carro na estrada ou com seu filho em um parquinho, já pode se aproximar do abrigo que talvez precise usar. E, essencialmente, ficar em alerta para o segundo estágio, que é a sirene de verdade, que toca do lado de fora também, não só no seu celular. No centro do país, você tem cerca de 1 minuto e meio para chegar ao abrigo e aguardar pelo problema constrangedor. Não é a mesma coisa que acontece no norte, quando há lançadores dos israelenses. Enquanto soa a sirene, você não recebe nenhum tipo de sinal prévio. Para se preparar, você tem que entrar imediatamente na sala de abrigo. A segunda parte em Israel, em todo o país, claro, é que a liberação do abrigo só acontece depois que você recebe uma ordem muito clara para sair dele. Acabamos de ouvir um estrondo lá fora. Estrondo lá fora. Certamente parece algum tipo de interceptação. Obviamente, não podemos confirmar isso de onde estamos sentados agora dentro do estúdio, mas a gente acaba se acostumando a ouvir esses barulhos e uma tangente surgiu. Ninguém melhor do que você para nos dar uma visão do que acabamos de ouvir. Sobre isso, você ouviu os disparos vindos de algumas direções dessas interceptações para atingir o míssil no trajeto. Já estão tentando fazer isso fora da atmosfera, no caminho para Israel. E há outros, digamos, pontos de encontro que podem ser por baixo. Alguns sob um sistema de defesa aérea que estão, digamos, cobrindo o céu de Israel desde o nível mais alto até, digamos, o médio. Mesmo assim, há alguns casos, infelizmente, em que esses mísseis conseguem entrar e causar danos. Além disso, os destroços do sistema de defesa antiaérea que são lançados contra eles também caem. Por isso, as equipes de resgate atuam em áreas civis. Você sabe, 2 coisas para acrescentar aos pontos realmente importantes que Eitan mencionou. Mais uma vez, os israelenses já se tornaram muito familiarizados com isso. Mas, Benita, como você sabe, nós que somos repórteres há muito tempo aqui na I24 News, já houve foguetes ou mísseis que caíram no mar, bem perto da gente. Não sei se o estrondo foi alto o bastante para ser um desses, mas é possível. Como Eitan disse, estilhaços dos mísseis ou interceptadores costumam cair. E é por isso que os israelenses são orientados a permanecer no abrigo, mesmo depois que a interceptação acontece, até que haja uma autorização. Estamos recebendo uma atualização de que aquela explosão, aquele barulho, aquele estrondo que estávamos descrevendo foi em Bat Yam, sem sirene soando lá também. Claro, Bat Yam fica logo ali perto de nós, o que explica por que conseguimos ouvir aquele barulho tão claramente também. E parece que houve uma queda em uma área aberta. E como você estava dizendo, Eitan Dungart, seja isso estilhaço, destroços ou algo maior, claramente isso caiu. Quando os sistemas identificam que o alvo desse míssil não vai colocar em risco uma área urbana ou outro tipo de alvo, eles não estão usando o sistema de defesa para poupar esse tipo de, digamos, arsenal de mísseis locais para as futuras missões que eles devem enfrentar. Então, provavelmente, isso estava no próprio mar onde estamos agora, ao sul de nós, ou talvez em outro lugar. Mas essa é a realidade em todo Israel atualmente.
as famílias, e posso dizer que o comando da linha de frente e toda a população estão juntos, muito próximos, como adotando o que eles têm que fazer, as instruções que precisam cumprir. E isso dá um grande apoio às atividades ofensivas dos israelenses. E falando dessas notificações que recebemos em nossos celulares, acabamos de ser alertados de que esse incidente terminou. Ataque de foguetes e mísseis, o evento terminou. E novamente a tecnologia. Falamos sobre a tecnologia que intercepta esses mísseis, esses drones e esses foguetes que foram lançados em direção a áreas civis. Mas a tecnologia em nossos celulares certamente salva muitas vidas. Se as pessoas realmente seguirem, eu não acho que exista outro país que possa ser comparado a Israel, pela forma como organizamos isso. Desde o momento em que é lançado, até o momento em que as pessoas civis comuns, estão indo para os abrigos e se protegendo. Isso significa que todos os países agora entendem a missão de avançar, a ameaça que vem do Irã. Estamos em um momento histórico que precisamos aproveitar da maneira certa. Se me permite, Benita, só para passar para o que você discutiu sobre os tribunais, há muitas expectativas nos últimos dias em relação aos tribunais. No norte, na região noroeste do Iraque, em relação à movimentação ou operação em direção à rua iraniana. Ao entrar no Irã, talvez eu possa diminuir as expectativas. Os curdos são uma população muito grande. Acho que mais de 40 milhões de pessoas. E eles se dividem entre Síria, Iraque, Turquia e Irã. Este é o principal país. E o que é muito claro é que os curdos, como principal área forte deles, estão na parte norte do Iraque. Mas, por outro lado, eles precisam ser muito cuidadosos com o futuro deles. E a expectativa em relação às suas capacidades militares deve ser baseada na realidade. Eles podem, talvez, trazer unidades de Teherã do centro em direção à parte oeste para detê-los. Mas eles não serão o fator decisivo. Sobre levar o povo iraniano às ruas, é um tipo de circunstância que será o principal fator que fará as pessoas saírem por si mesmas. Digamos, estejam cientes do fato de que agora existe uma chance, não havia antes, de que 30 mil pessoas foram assassinadas pelo regime iraniano antes de irem para as ruas. E eu acho que eles estão esperando o momento certo para entender que desta vez eles podem conseguir. E isso virá de... Talvez, como o presidente Trump disse, eu vou dizer a vocês quando sair e fazer essa mudança. Então, dada sua vasta experiência na área, na região, em tempos de guerra, como isso realmente parece? Qual é o objetivo final? Dentro do Irã, nós sabemos sobre os ataques militares de Israel, sabemos sobre os ataques militares dos Estados Unidos, a coordenação conjunta. Tem sido, além de impressionante, e extremamente bem-sucedido. Mas ainda restam muitas perguntas sobre o objetivo final e como os iranianos vão chegar lá. Essa é a pergunta de $1 milhão. E posso dizer que, na minha opinião, o regime do Irã agora está buscando um ponto final para a guerra. E eles decidiram e escolheram fazer isso atacando toda a região ao redor deles para criar uma espécie de choque nesses países. Sem nem se importar, estão atacando instalações de energia, instalações de turismo, o símbolo desses países, para que eles sejam aqueles que têm contato com, especialmente os Estados Unidos, que estão liderando esse tipo de guerra para tornar isso regional e que se expanda. Começa em Chipre, no oeste, e termina no Sri Lanka, na região onde um navio do povo iraniano foi alvo da marinha ou de um submarino dos Estados Unidos. E para criar dessa forma uma pressão sobre isso. Enquanto estamos falando, outro alerta está chegando em nossos celulares, sugerindo que este é um aviso de mais um alerta de míssil. Parece que houve outra detecção.
Parece que mais um míssil foi lançado em direção a Israel novamente, assim como há alguns minutos. No começo, não está claro se todas as cidades precisam buscar algum tipo de abrigo agora. Mas sem dúvida você pode ouvir os telefones tocando no estúdio agora. Está vindo do Iêmen. Enquanto vejo as pessoas que há algum tipo de projétil a caminho de território civil. Ou em Altaman, o que você está vendo no seu telefone? Mais disparos do Irã? Ainda não há mais informações. Novamente, não parece que o alvo seja o centro de Israel. Alertas também para o norte ou sul. Às vezes vemos alertas de Benita que vão para várias regiões. Novamente, talvez. E aqui estou especulando, talvez porque o número de lançamentos seja menor. Mas de qualquer forma, como você viu antes, é a mesma coisa. Recebemos um alerta antecipado novamente. Os israelenses se acostumaram demais com isso. Recebemos um alerta antecipado. Isso não significa que precisamos ir para um abrigo. Significa que talvez precisemos ir para um abrigo. Então, as pessoas que estão do lado de fora talvez queiram entrar. Se necessário, esteja pronto para ir ao abrigo do prédio e espere pelo alarme real que indica a entrada. Acabamos de ouvir uma explosão. E assim que ouvirmos, se e quando ouvirmos uma sirene, então iremos. Mas, de novo, como você acabou de ver, isso nem sempre acontece. Eitan Dangot é uma repetição do ciclo ao qual, infelizmente, já estamos acostumados. Temos que ser muito, digamos, controlados para entender o sistema e a proteção em massa que é dada aos civis. Há aqueles, aliás, milhares que não têm abrigo em casa. Então, o que eles estão fazendo é ir, digamos, para a área da prefeitura. Enquanto isso, eles podem usar um dos principais abrigos subterrâneos, os grandes abrigos, para passar a noite. E especialmente na área de Tel Aviv, onde cerca de 30% da população não está protegida por abrigos. Vou explicar isso aos telespectadores em Israel desde a Primeira Guerra do Golfo, nos anos 90. Novos apartamentos construídos depois dessa época são obrigados a ter um quarto seguro dentro do apartamento. Então, no meu apartamento, por exemplo, nós vamos para um quarto seguro dentro do nosso próprio apartamento. Nem precisamos sair do apartamento. Outros prédios têm um abrigo para o prédio, então todos no prédio simplesmente descem. Quando toca a sirene em prédios mais antigos, nem isso existe. Então há os abrigos públicos. Como o Eitan acabou de mencionar, em alguns casos, estacionamentos. Você pode ter visto nos últimos dias as festas de despejo em alguns desses estacionamentos. As estações do metrô leve do sistema ainda relativamente novo de Tel Aviv estão abertas ao público. Os trens não estão funcionando no momento, e essas estações estão lá para que as pessoas possam ficar lá quando houver uma sirene. Eu estive em uma delas há alguns dias e as pessoas podem dormir lá novamente. Porque pode ser muito mais conveniente simplesmente dormir em uma área segura do que ter que levantar às 3 da manhã e descer. Mesmo que sua cama seja mais confortável no próprio quarto, essa é a escolha que os israelenses enfrentam. Acho justo dizer que, apesar das dificuldades e perturbações, este país apoia esta guerra. Este é um país que está apoiando esta guerra e está disposto a fazer sacrifícios no curto prazo para trazer mais segurança e proteção. E sejamos honestos, também liberdade e justiça a longo prazo. E é um ponto tão importante que você está destacando sobre a necessidade das pessoas levarem esses alertas a sério, para garantir que cheguem a um abrigo e, se não conseguirem, possam ir a um abrigo público ou lugar próximo. Porque mesmo que você tenha nos alertado para o fato de que o último ataque de míssil foi apenas um míssil, esse míssil pode causar danos extraordinários. Se ele passar pelo sistema de defesa. O polígono que está sendo usado não importa se você tem 1, 3 ou 5. A forma como ele é construído e planejado é para dar a toda a área a defesa de que precisam. Então, não importa se é um ou mais. Claro que, como sabemos, a maior parte da capacidade do iraniano já está em processo de ser destruída. E você vê mísseis muito individuais que foram lançados recentemente contra Israel, mas temos que levar cada um deles a sério. Agora mesmo. Só para atualizar as notícias, a mídia libanesa está relatando ataques aéreos israelenses nos subúrbios do sul de Beirute. Agora mesmo, esses ataques continuam, como discutimos anteriormente. Então, se você observar o que está acontecendo em toda a região, os acontecimentos estão ocorrendo todos ao mesmo tempo. A área de Dahi, como chamamos,
é a parte central da sede do Hezbollah, usada por eles há muitos anos. E o fato de que todos os civis que vivem lá foram instruídos pelo porta-voz militar israelense a se moverem e saírem dali. Isso significa que Israel vai fazer uma grande ofensiva e atacar muitos lugares que são reconhecidos como alvos de sedes de organizações. Enquanto o Hezbollah está controlando suas atividades no Líbano, isso significa que o que começou na última guerra, que foi interrompida pelo acordo, agora foi renovado para completar o trabalho. E como eu disse, quanto mais o Irã for atingido pelos Estados Unidos em Israel, isso será multiplicado pelo dano ao Hezbollah. Porque o Hezbollah vai perder seu financiamento, dinheiro, seu combustível. Está bloqueado da Síria pela parte leste por um chá que foi solicitado pelos Estados Unidos para bloquear a fronteira entre a Síria e o Líbano. Claro, o governo libanês mudou sua política em relação ao Hezbollah e está se arriscando mais a dizer isso abertamente. Eles não são mais reconhecidos. O Hezbollah está ativo no Líbano e é liderado por Israel para lutar no lado militar. Mas depois disso, virá o dia seguinte, e a grande questão é desarmar o Hezbollah e outros no dia seguinte, para removê-lo como um proxy do Líbano. E isso tem uma conexão muito próxima com o fato de que o Irã ficará cada vez mais fraco. E isso significa mais ou menos o fim. Parte do Hezbollah deve ser desarmada e reduzir suas atividades como uma organização de turismo. E o que Eitan está querendo dizer, e esse é o sentimento mais amplo no público israelense, é que há realmente grandes expectativas para a operação. No Líbano, Eitan usou a expressão completar o trabalho. É assim que o público pensa neste país, que essa é a oportunidade. Combinado com os ataques ao Irã, combinado com o cansaço no Líbano e a fadiga entre o público libanês, incluindo os próprios eleitores do irmão dele. Pelo que ouvimos do Líbano, a oportunidade existe. Acho que temos nossa total tamanho. E aqui está a sirene completa. Dissemos que o alerta já tinha sido emitido. Agora vamos entrar no abrigo. Por que para Mike Wagenheim? All right, get to safety, everybody. Mike Wagenheim, aqui de Washington, D.C., do lado de fora do Departamento de Estado, vai assumir daqui até que a equipe possa retornar ao estúdio. Se você estiver ouvindo essas sirenes na sua região em Israel, por favor, vá para o abrigo mais próximo o mais rápido possível. Algumas atualizações aqui sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e ao redor do mundo. O Reino Unido diz que está enviando mais jatos para o Catar, Grécia e Itália, ajudando a reforçar as defesas de Chipre neste momento, enquanto a Europa continua sendo envolvida na guerra. Aqui há mais indícios de que a guerra está se expandindo além do Oriente Médio. Mais cedo hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ele deve estar envolvido na escolha do novo líder supremo do Irã. Isso foi dito em uma entrevista ao site Axios. Ele disse que o filho do falecido Ayatollah, que está sendo cogitado como possível candidato, seria, abre aspas, inaceitável como escolha. Trump disse que quer estar fortemente envolvido no futuro do Irã, especificamente com sua liderança. Ele disse, abre aspas, eu vou ter um grande impacto. E eles não vão chegar a nenhum acordo, porque não vamos ter que passar por isso de novo, ele disse. Vamos trabalhar com o povo e com o regime para garantir que alguém chegue lá. Alguém que possa reconstruir o Irã de forma positiva, mas sem armas nucleares. Sobre o filho do Ayatollah, ele disse, agora olham para o sol. Dizem que o pai não entregaria ao filho por considerá-lo incompetente. Trump também enfatizou que os Estados Unidos vão trabalhar com eles para ajudá-los a fazer a escolha certa. Trump segue confiante sobre o andamento da guerra até agora. Apesar da alta dos combustíveis, os republicanos passam por pior momento econômico atualmente, indo para as eleições de meio de mandato. Mas Trump, analisando algumas pesquisas que mostram que os americanos estão confiantes neste momento em sua condução da guerra. Saiu uma pesquisa nas últimas 24 horas que foi um pouco mais favorável do que os números que temos visto. Mas, no geral,
as tendências não são boas para o presidente neste momento em relação ao apoio à guerra aqui no país. Nos Estados Unidos, Trump disse ao Axios: as pessoas estão adorando o que está acontecendo. Estamos eliminando a ameaça aos Estados Unidos da América, uma grande ameaça. E estamos fazendo isso como ninguém jamais viu antes. Palavras ditas hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Enquanto isso, as ações dos Estados Unidos ampliaram as perdas nesta tarde. Preocupações, obviamente, com os preços do petróleo, que agora atingiram seu nível mais alto desde o final do governo de Joe Biden. Eles podem olhar para o chão aqui. Realmente não houve trégua nos ataques. Este é o 6º dia da guerra. Agora, passageiros retidos no Oriente Médio começam a sair gradualmente, mas está aumentando agora. O Departamento de Estado está enviando voos fretados para o Oriente Médio. Ainda não há informações se algum já pousou aqui. Entendemos por uma fonte que um estava no ar mais cedo hoje, mas o Departamento de Estado, por questões de segurança, não confirmou isso. Mas esperamos que em um futuro muito próximo, possivelmente nas próximas horas, haja alguma informação do Departamento de Estado. Voo, seja comercial, fretado ou militar, pousará de volta nos Estados Unidos, segundo o Departamento de Estado. Mais ajuda está a caminho para os cidadãos americanos neste momento que estão presos em todo o Oriente Médio. Aliás, se você está na região e precisa de ajuda dos Estados Unidos ou do Departamento de Estado, isso é só para cidadãos americanos e residentes permanentes. Por favor, ligue para eles. O número que eles forneceram é +1, código de área 202-501-4444. Isso é mais 1-202-51444. Essa é a linha de ajuda 24 horas que o Departamento de Estado criou para os americanos no Oriente Médio agora, para ajudar com a evacuação. O Departamento de Estado diz que já ajudou mais de 8.000 americanos até agora no Oriente Médio. Receba ajuda de alguma forma ou maneira, seja registrando essas pessoas ou direcionando-as para as poucas companhias aéreas comerciais disponíveis na região. Transporte terrestre também, que parece ser mais adequado para os americanos em Israel neste momento do que em qualquer outro lugar. Parece que o transporte terrestre é um método popular neste momento para tirar americanos de Israel pela fronteira com o Egito, entrando em Taba e a partir daí seguir viagem. Além disso, está sendo criado um site pelo Departamento de Estado, travelstate.gov. Lá você pode se inscrever no que é chamado de STEP Program, o programa de inscrição segura para viagens. Ele pode registrar exatamente onde você está, sua localização atual e detalhes como seus desejos de viagem. Se é que podemos chamar assim neste momento, o ponto principal é: o Departamento de Estado pode então saber onde você está, qual é a sua situação. Dando uma olhada no que está acontecendo agora, Israel está passando para a próxima fase da guerra com o Irã. Os chefes militares deles disseram hoje que as forças de defesa de Israel realizaram 2.500 ataques usando mais de 6.000 armas. Segundo o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, a guerra é, abre aspas, uma campanha histórica, fecha aspas. Isso começou com uma fase de ataque surpresa, na qual 80% dos sistemas de defesa aérea do Irã e 60% de seus lançadores de mísseis balísticos foram destruídos, logo de início. O Mir declarou em vídeo nesta noite: agora iniciamos a próxima fase da operação. Nesta fase, vamos desmantelar ainda mais o regime e suas capacidades militares. Teremos surpresas adicionais pela frente que não pretendo revelar. O Mir afirmou que ordenou às FDI avançar ainda mais no Líbano. Nos últimos 2 dias, as FDI emitiram avisos de evacuação para todo o sul do Líbano. Ao sul do rio Litani, junto com os subúrbios do sul de Beirute e partes do Vale do Beca, disse Zemir. Ele instruiu as forças das FDI a avançarem e aprofundarem a linha de controle ao longo da fronteira, estabelecendo posições em pontos estratégicos no sul do Líbano. Enquanto as FDI tentam erradicar o Hezbollah, que entrou na briga há apenas alguns dias, recebendo informações do local, há mais uma rodada de sirenes agora em Tel Aviv,
além do centro de Israel. Mais uma rodada de sirenes em Tel Aviv, além do centro de Israel. Novamente, se você estiver ouvindo essas sirenes, não preste atenção à minha voz. Vá para um abrigo o mais rápido que puder. Aqui Sr. Mike Wagner, de Washington, D.C., do lado de fora do Departamento de Estado. Nossa equipe de transmissão, neste momento, está segura no abrigo lá no porto de Jaffa. Esse conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã está enraizado na região. Já está no seu 6º dia e continua se expandindo. Os Estados Unidos afundaram um navio de guerra iraniano na costa do Sri Lanka. E agora, o Irã está sendo acusado de atacar o Azerbaijão. O líder azeri respondeu furiosamente aos iranianos. O líder do Azerbaijão é um dos poucos que realmente tem boas relações com os iranianos. E isso meio que foi por água abaixo hoje. Os primeiros ataques contra os azerbaijanos aconteceram hoje, desde o início do conflito. O Irã nega que tenha atacado, mas mesmo assim está perdendo aliados rapidamente em toda a região. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França fornecerá apoio militar ao Líbano, enquanto continua pedindo a diminuição das tensões entre Israel e o Hezbollah. Embora Macron tenha sido praticamente irrelevante no processo de paz do Oriente Médio, limitando-se apenas a declarações. Ainda assim, a França fornecerá ao Líbano veículos blindados de transporte, além de apoio operacional e logístico. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, afirmou a uma emissora francesa que Macron ofereceu ajuda a pedido do presidente libanês. Israel atacou Trípoli, no norte do Líbano, na quinta-feira, pela primeira vez neste conflito de 6 dias, segundo as forças de defesa de Israel. Enquanto isso, Etzelo Smotrich, o ministro das Finanças de Israel, ele alertou na quinta-feira que o sul de Beirute será reduzido a escombros, depois que o exército israelense emitiu uma ordem de evacuação para vários bairros da capital libanesa. Lembre-se, Smotrich não toma decisões militares. Mesmo assim, isso está ganhando manchetes em toda a região. Mike Wagner, aqui com você de Washington, D.C., enquanto aguardamos mais informações sobre o que está acontecendo em terra e, francamente, nos céus de lá. Sobre Tel Aviv e o resto do país. Centenas de milhares de viajantes estão presos no Oriente Médio neste momento. Mais de 11 mil voos em 10 países da região foram cancelados desde o último dia de fevereiro. Isso de acordo com dados do Flight Radar 24. É realmente impressionante o fechamento do espaço aéreo sobre o Oriente Médio. A Embaixada dos Estados Unidos em Israel iniciou o serviço de ônibus mencionado há minutos, levando os cidadãos americanos até a fronteira com o Egito para deixarem o país. Esse serviço sai de Jerusalém e Tel Aviv, levando americanos até a fronteira de Taba, cruzando para o Egito. A Embaixada... Desculpe, a Embaixada anunciou mais cedo hoje que haverá serviço de ônibus amanhã, esses esforços. Nos próximos dias da guerra, o Departamento de Estado continua enfrentando críticas, pelo que muitos dizem ter sido um esforço tardio para tentar garantir uma rota segura para os americanos saírem do Oriente Médio. Na terça-feira, Mike Huckabee, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, disse nas redes sociais, abre aspas, esperamos ter opções para informar em breve. A embaixada continua alertando os cidadãos americanos de que o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, ainda não está aberto para passageiros que desejam sair do país. Agora, no dia seguinte ao resgate dos sobreviventes daquele navio de guerra iraniano torpedeado por um submarino dos Estados Unidos, é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um submarino americano torpedeia. Uma embarcação em tempo de guerra. O Sri Lanka afirmou na quinta-feira que estava resgatando membros da tripulação de um segundo navio de guerra iraniano na embarcação. O Iris Bashura havia solicitado permissão para atracar em um porto no Sri Lanka depois que um de seus motores sofreu danos não especificados. Esse era o termo que estava sendo usado, de acordo com o presidente do Sri Lanka. O Sri Lanka decidiu tomar a custódia do navio e da tripulação após conversar com as embaixadas da região e também com a embaixada do Irã.
Então eles tomaram a decisão de assumir o controle da situação, basicamente 208 pessoas foram resgatadas nesse esforço, trazidas para a costa. Enquanto isso, a embarcação foi levada a outro porto. Tantos países diferentes foram envolvidos nesse conflito de uma forma ou de outra, não apenas o Oriente Médio. Estamos vendo a Europa, o Canadá fica indo e voltando sobre o que quer fazer. Enquanto isso, você tem países como Sri Lanka, que não entraram ativamente nisso, mas que agora estão desempenhando um papel. A Índia também realizou uma espécie de desfile naval, do qual partiu aquele navio iraniano que foi torpedeado. De forma indireta, eles também se envolvem na história, o que está atraindo todos ao redor do mundo para isso agora. Um aviso para amanhã. Os fiéis não poderão acessar a mesquita de Al-Aqsa para as orações semanais de sexta-feira à manhã. Será a primeira vez desde o início do Ramadã que Israel fechará Al-Aqsa, segundo o chefe da administração civil em Israel. Ele justifica dizendo que os ataques com mísseis iranianos, segundo ele, colocam todos em risco. Ele disse que o fechamento está de acordo com as medidas de proteção, incluindo o estado de emergência e a proibição de grandes aglomerações públicas. Não é só Al-Aqsa. O Muro das Lamentações também será fechado, assim como a Igreja do Santo Sepulcro. Ele disse que Israel está, abre aspas, comprometido com a liberdade de culto e religião, embora, obviamente, cite preocupações com a segurança ao fechar esses locais sagrados muçulmanos, judeus e cristãos. Nas duas primeiras sextas-feiras do Ramadã, antes da guerra começar, havia 80 mil fiéis em Al-Aqsa e 100 mil no segundo fim de semana. O Comando da Frente Interna de Israel proíbe aglomerações com mais de 50 pessoas. Então, obviamente, está completamente fora desse limite para tornar o culto seguro lá em Al-Aqsa, mesmo durante o Ramadã. A Embaixada dos Estados Unidos na cidade do Kuwait anunciou há algumas horas que estava suspendendo as operações enquanto a guerra continua a se intensificar. O Departamento de Estado afirmou que, mesmo sem relatos de feridos entre seus funcionários, a segurança dos americanos no exterior segue sendo sua principal prioridade. Isso veio em uma nota à imprensa, com o fechamento total daquela embaixada, mostrando o quão alto é o risco neste momento para o pessoal dos Estados Unidos no local. Essa embaixada já foi alvo de drones suspeitos de origem iraniana. Ela já havia suspendido os serviços consulares de rotina, assim como várias embaixadas dos Estados Unidos em toda a região. O Departamento de Estado provavelmente retirará mais funcionários após o fechamento da embaixada, mas ainda não recebemos novas informações do prédio. Aliás, aquela nota à imprensa que anunciou a suspensão, ou melhor, o fechamento da embaixada, também está aconselhando os cidadãos norte-americanos no Kuwait a deixarem o país, abre aspas, se puderem fazê-lo com segurança, usando opções de transporte comercial ou outras disponíveis. Cidadãos norte-americanos que não conseguirem sair devem permanecer onde estão. Essa foi uma orientação do Departamento de Estado mais cedo hoje. O secretário de Estado, Marco Rubio, falou hoje com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, segundo o comunicado do Departamento de Estado. Rubio, abre aspas, expressou gratidão ao ministro das Relações Exteriores pela resposta firme do Kuwait aos ataques e ameaças do regime iraniano. Disse que eles também discutiram as operações em andamento dos Estados Unidos para combater essas ameaças, assim como outros desdobramentos em toda a região. Nota interessante de Jerusalém, reportagem da mídia dizendo que o vice-chefe de missão, que é o segundo diplomata sob Mike Huckabee, na Embaixada dos Estados Unidos em Israel, avisou a equipe, alertou que, após o início da operação militar contra o Irã, eles poderiam ser expulsos do país. Se eles tornassem públicos quaisquer e-mails internos enviados pelo embaixador Huckabee, isso poderia causar atritos em toda a região. Claro, esses e-mails às vezes são em tom de brincadeira, mas muitas vezes podem ser sensíveis, possivelmente inflamáveis para a região
dependendo do conteúdo deles. O aviso foi enviado aos funcionários da embaixada supostamente por David Brownstein, que pediu para não compartilharem os e-mails do embaixador. Isso seria uma violação da segurança operacional. Isso é absolutamente inaceitável e será motivo para a remoção do cargo com restrições e ação administrativa. Palavras fortes aí do número 2 da embaixada. Não seria a primeira vez que o e-mail de Huckabee vazaria para o público novamente. Alguns deles eram brincalhões, outros sensíveis, mas a comunicação dele parecia circular por aí. E com tudo tão tenso agora, o seu número 2 queria deixar claro que isso simplesmente não pode acontecer. E novamente, qualquer funcionário que vazar um dos e-mails do embaixador Huckabee agora pode ser expulso do país. Huckabee disse à equipe da embaixada que não há motivo para pânico sobre a situação atual. Em um comunicado separado que novamente foi vazado, isso aconteceu há alguns dias. Mike Wagon, aqui do lado de fora do Departamento de Estado em Washington, assumindo no lugar da equipe. Em Tel Aviv, ou no abrigo agora, ou espero conseguir mais informações sobre o que está acontecendo lá no local. A última informação foi sobre sirenes em Tel Aviv e no centro de Israel. Vamos ver se conseguimos obter algumas informações atualizadas aqui. Estamos dando uma olhada, eu estou dando uma olhada, você não, mas eu estou olhando aqui no meu celular, algumas imagens mostram que parece ser uma ogiva de bomba de fragmentação que se espalhou sobre o centro de Israel. Isso veio na barragem anterior de mísseis balísticos, e essas submunições caíram em áreas abertas. Isso aparentemente estava sob censura inicialmente, mas a censura foi suspensa. Trazemos essa informação para você novamente, buscando mais notícias sobre o que está acontecendo lá, em terra e nos céus. Em Israel, aliás, não há relatos de feridos. Do que parece ser um incêndio em um moshav israelense. Recebendo a informação da nossa equipe lá no abrigo de que eles receberam sinal verde para voltar ao estúdio. Então vocês só vão ter que me aguentar por mais alguns minutos aqui de novo. Eu sou o Mike Wagenheim, do lado de fora do Departamento de Estado em Washington. Israel sob ataque dos iranianos. 2 rodadas de mísseis chegaram nos últimos 30 ou 35 minutos. Não acompanhei exatamente, mas foi mais ou menos nesse intervalo de tempo. Uma delas teria caído em Bat Yam. Nenhum ferido ou dano foi relatado, pelo menos até agora. E então a segunda rodada veio pouco tempo depois, acionando sirenes por toda Tel Aviv e no centro de Israel. Ainda não temos uma palavra final sobre se isso causou algum dano ou vítimas. Se recebermos alguma informação antes da equipe assumir novamente, com certeza vamos avisar você. Magen David Dome diz que neste momento não há registro de vítimas. Eles foram enviados para procurar em locais onde há relatos de muitos. Foram relatados impactos de foguetes. Equipes de emergência e paramédicos estão atendendo várias pessoas que ficaram feridas tentando chegar ao abrigo. Não feridas pelos mísseis, mas feridas ao tentar chegar ao abrigo. Vamos trazer uma atualização sobre isso assim que Magen Dome puder fornecer. Agora, vamos devolver para o estúdio em Java. Muito obrigada ao nosso correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, por assumir a transmissão enquanto tivemos que ir novamente para os abrigos devido a mais um ataque de mísseis que estava acontecendo. Se você estava assistindo naquele momento, deve ter visto durante nossa discussão no estúdio os alertas do nosso celular tocando, nos avisando sobre a possibilidade de que o míssil indo em direção a Israel pudesse, de fato, atingir perto de onde estávamos. E então as sirenes tocaram e tivemos que ir para o abrigo. Esta é a segunda vez durante esta transmissão que recebemos os alertas desde a primeira vez que isso aconteceu. Agora estamos recebendo uma atualização de que há imagens mostrando o que parece ser uma ogiva de bomba de fragmentação se partindo sobre o centro de Israel. Isso foi na barragem anterior, causando um grande número de explosões. Nós discutimos essas explosões quando estávamos aqui no estúdio.
E agora estamos entendendo que essas são as munições que foram lançadas. Então, aparentemente, é uma ogiva de bomba de fragmentação se partindo sobre o centro de Israel. Você está vendo essas imagens na sua tela agora, de volta comigo no estúdio, nosso correspondente sênior Owen Alterman. Tantas vezes. Milhões de pessoas em Israel ouviram esses alertas e então tiveram que correr para um abrigo e tentar fazer isso o mais rápido possível. Obviamente, e esse é o motivo, porque quando saímos e felizmente recebemos o aviso de que estava seguro voltar para o estúdio em nossos celulares, descobrimos, como você pode ver na tela agora, a extensão do ataque que estava acontecendo há pouco tempo. Virar nossa rotina durante a guerra em Israel. Os iranianos, eu acho aqui, tentando mostrar que ainda tem golpes para tentar acertar e mísseis para tentar lançar. Esses não são os mesmos tipos que vimos antes. Aqui vemos nas telas exatamente o que os iranianos estão lançando contra nós. Embora, novamente, Benita, no panorama geral, vale repetir que, de acordo com a coletiva de Dan Kane no Pentágono ontem, uma redução de 86%, que era até ontem, sem contar hoje, no disparo de mísseis pelo Irã contra Israel e contra países do Oriente Médio. Também devemos mencionar que você, eu e Eitan Dango, aqui no nosso estúdio, conseguimos levantar das nossas cadeiras, caminhar até um abrigo e ficar lá. Mas é claro, há pessoas que não têm a mesma sorte que nós, que são deficientes, que são idosas e que têm mais dificuldade. E tivemos o caso de um homem de 102 anos que morreu, em parte porque não conseguiu chegar ao abrigo rápido o suficiente. Temos muitas histórias em Israel de idosos que vivem em apartamentos que não têm abrigos dentro deles e que simplesmente têm muita dificuldade no tempo disponível para chegar a um abrigo. Foi um míssil do Irã, então eles tiveram mais aviso pelo alerta antecipado. Mas em casos em que o disparo de mísseis veio do Líbano, como vimos nos últimos dias, simplesmente não há esse tempo disponível. Também precisamos tê-los em nossos pensamentos, todos nós aqui em Israel e ao redor do mundo. À medida que entendemos o tipo de ameaça que esses tipos de mísseis e esse tipo de arsenal representam para nós, para a nossa sociedade, e talvez para quem assiste do exterior. Se você olhar para essas imagens na sua tela agora, pode ter uma noção do perigo que está se aproximando. Mais uma vez, vale repetir. Áreas civis do país onde dezenas de milhares de pessoas precisam correr para se proteger, porque esses mísseis que estão chegando podem de fato atingir. E isso já aconteceu, e obviamente é fatal quando acontece. E é muito importante que todos sigam as instruções do Comando da Frente Interna. E agora não há ninguém melhor para nos dar mais informações do que dar as boas-vindas ao coronel doutor aposentado Jacques Neru, ex-vice-chefe de avaliação da inteligência militar israelense e ex-assessor de política externa do primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Shaq, bom te ver. Conte-nos mais. Onde você estava? Onde você estava? Eu te perdi durante a guerra. Então conte-nos mais, conte-nos sobre o que estamos vendo nas nossas telas. Agora mesmo estamos olhando as imagens que chegaram mostrando essas ogivas. Sabemos que quando essas ogivas realmente podem se fragmentar e implodir, o tipo de dano que elas podem causar se não forem interceptadas, nos dê uma ideia dos perigos que essas ogivas trazem. Essas bombas de fragmentação são mortais, são letais e cobrem uma área enorme. Quer dizer, não é como um míssil comum que vem e atinge um objeto ou alvo. Não, ela cobre uma área. Então, ao cobrir uma área, pode ferir e machucar muitas pessoas. E não só provocar danos às casas e instalações, mas basicamente elas são feitas para causar o máximo de dano possível, matando o maior número de pessoas possível. Estas são as bombas mais, sofisticadas, como você pode ver, o olá é realmente impressionante. Você pode ver que a engenharia é maravilhosa, mas também é uma engenharia mortal e precisamos ter muito cuidado com isso.
Há tantos riscos envolvidos e, obviamente, na maioria dos casos, há essas interceptações incríveis. Graças à tecnologia, graças aos sistemas de defesa que Israel realmente possui. Mas, obviamente, mesmo que apenas um desses mísseis ou projéteis, ou até mesmo os drones vindos do sul do Líbano, graças ao Hezbollah, se atingirem o alvo, podem causar muitos danos. Sim, o problema da bomba de fragmentação é que ela não pode ser interceptada. Quer dizer, como vimos na tela, há dezenas de bombas menores que simplesmente se espalham e atingem o chão. Então, o fato é que o sistema antiaéreo ou antimíssil faz o cálculo e vê que esse míssil não vai atingir um alvo dentro, quer dizer, uma casa, um prédio ou uma instalação alvo. E é por isso que ele não é interceptado, mas precisa ser interceptado bem acima da trajetória. Então, porque uma vez que ele passa do ponto de interceptação, as bombas de fragmentação simplesmente se separam. E isso se torna uma operação impossível de interceptar. você provavelmente conhece o chefe das FDI, Eyal Zamir, que disse um pouco antes que Israel agora está passando para a próxima fase de sua operação no Irã, onde vai aumentar seus ataques contra alvos do regime. Muitas pessoas na indústria de defesa, muitos especialistas, estão impressionados com os ataques de precisão realizados pelos Estados Unidos e Israel até agora nessa operação coordenada. O que você acha do fato de que, já nesse ritmo, as forças de defesa de Israel e a Força Aérea de Israel estão conseguindo passar para a próxima fase dessa operação? Qual é a sua impressão? Bem, você sabe, existe uma lógica no meio militar, no desdobramento militar e na teoria de leitura intermediária sobre como atacar o Irã. E antes de tudo, era neutralizar a defesa aérea. Uma vez que você neutraliza a defesa aérea, você simplesmente cria um corredor pelo qual seu poder aéreo pode ser projetado. E o poder aéreo está neutralizado. Nos primeiros ataques, os primeiros dias do ataque, você tem que atingir as comunicações, você tem que atingir os radares. Você tem que atacar os sistemas antiaéreos, sistemas antimísseis e, claro, começar a perseguir os mísseis balísticos onde eles estão posicionados. Esse é o primeiro e mais importante elemento na primeira fase, Caro. Quer dizer, nessa fase você também tem a eliminação da liderança. E nos primeiros 60 segundos, se não me engano, quer dizer, você teve 40 líderes do Irã sendo mortos. Então, isso é uma coisa. Então, o próximo passo vem e atinge as fortificações, os acampamentos das diferentes facções ali, seja o exército, seja a Badit e, claro, a ICRG. E isso continua acontecendo para permitir que você vá mais longe, mais fundo. Agora, para atacar as instalações subterrâneas, basicamente as instalações de mísseis e nucleares que foram enterradas sob o solo, e isso é outra coisa que você só pode fazer depois de ter neutralizado a defesa aérea. E é disso que trata a próxima etapa. Tentar atingir primeiro todos os depósitos de mísseis onde eles estão. Em túneis dentro das montanhas. E, claro, como Israel revelou, instalações nucleares que eram secretas até agora. Coronel aposentado Dr. Jacques Néria, agradeço seus comentários e sua presença nesta edição de Notícias de Última Hora. Fique seguro. Obrigado, Bettina. E agora o presidente Donald Trump diz que precisa se envolver pessoalmente na escolha do próximo líder do Irã, assim como fez na Venezuela, referindo-se, é claro, à nomeação de Delcy Rodrigues após Nicolás Maduro ter sido retirado de sua casa no início do ano. Agora, o líder dos Estados Unidos já havia dito antes que o objetivo da guerra no Irã não é a mudança de regime, mesmo que isso fosse um efeito colateral bem-vindo. Agora, o presidente disse ao Axios que o filho do líder supremo, Mojtaba Khamenei, amplamente considerado como o provável próximo líder supremo, é inaceitável para ele, acrescentando que eles querem alguém que traga harmonia e paz ao Irã.
Então, para mais informações, é um prazer receber Camélia Enter Kabifar, editora-chefe do Independent Persian, que está conosco de Nova York. Amélia, muito obrigada por estar conosco. Ainda há muitas perguntas sobre o futuro do Irã após essa operação militar conjunta, que pode continuar por um tempo. Ainda assim, como dissemos antes, o presidente está falando. O filho do líder supremo é considerado fraco, e ele acha que pessoalmente precisa estar envolvido na escolha do próximo líder do Irã. Qual é a sua reação? O que você pensa sobre isso? Muito obrigada por me receber, Benita Levine, e boa noite aos telespectadores. Não cabe ao presidente Trump escolher o próximo líder do Irã, porque o Irã não é a Venezuela. E antes do presidente Trump começar essa campanha contra o regime, os iranianos já estavam nas ruas protestando para mudar o regime. E eles estavam gritando o que estavam buscando, quem estavam procurando. E essa pessoa talvez não seja quem o presidente Trump tem em mente. Estou falando sobre a princesa de Alabi, e se ela não é quem o presidente Trump estava pensando, é melhor ele deixar a decisão para o povo iraniano. Se ele busca paz, prosperidade e estabilidade para o Irã no futuro, no pós-República Islâmica, os desejos dos iranianos devem ser atendidos. Temos uma população muito sofisticada, urbanizada e bem educada, e os iranianos não são esse tipo de povo. Em diferentes nações ou países, as pessoas podem impor seus governantes. O Irã ficou inquieto por 47 anos, porque esse regime, primeiro com força, se impôs no Irã. Como você pode ver, nas últimas décadas, sempre que os iranianos encontram uma oportunidade, eles levantam suas vozes. E eles foram às ruas. E desta vez não é diferente. E o nacionalismo, o patriotismo do iraniano é o maior sentimento. Eles podem se unir novamente contra qualquer um se quiserem impedir que escolham seu próprio líder. Camila, o líder supremo tinha 86 anos. Ele claramente devia ter algum tipo de plano de sucessão em mente. Há tantas respostas mistas sobre as discussões em torno do filho dele, Moshabbah Khamenei. O que mais você pode nos contar sobre o filho dele e nos dar uma ideia do sistema? Agora, o que acontece a seguir? Confie em mim, se eles fossem tão espertos assim, se tivessem um plano ou uma agenda, hoje não estaríamos aqui com esse problema, discutindo quem gostaria de ser a próxima pessoa. O que aconteceu com o Irã? Eu acredito que o Sr. Khamenei, de uma forma suicida, se coloca à disposição para se tornar um alvo fácil. Vamos dizer de outra forma. Eles poderiam fazer a reunião deles no bunker, reforçados ou considerando que conhecem os Estados Unidos e que talvez queiram atacar o Irã. Ele não estaria tão disponível assim para os americanos ou para as inteligências. Estou dizendo isso para concordar com você sobre a idade dele, que ele tinha quase 86 anos. Ele achava que o tempo dele tinha acabado e que era melhor ser lembrado na mente dos seus apoiadores. Como um mártir e uma pessoa que sacrificou sua vida por sua devoção ao Islã e etc. Ou a sua seita, ou qualquer coisa em que eles acreditam e destroem o Irã. E falando sobre o filho dele, se ele sim, posso te dizer, se há 3 anos eu estivesse no seu programa, eu diria sim. Ele preparava o filho para ser seu sucessor. Mas há 3 anos, durante a Revolução de Mahsa Amini, os iranianos ficaram muito sensíveis ao nome dele e estavam gritando isso para Mustafa Khomeini. Mesmo que ele não fosse morto pelos americanos, confie em mim, ninguém, nem por um dia, seria tolerado. A liderança dele, então talvez você nunca saiba, talvez eles só estivessem aceitando ele. Quer dizer, eles o indicam como o próximo líder supremo para torná-lo mais visível e um alvo mais fácil para o presidente Trump. Porque agora as pessoas estavam competindo entre si pelo poder no Irã para se livrar dele ainda mais rápido. Se esse for o cenário e esses forem os casos, mas, em geral, minha opinião é que esse regime, pelo menos por um curto período, vai sobreviver.
agora estão tão distantes de ter um líder supremo. Agora eles têm uma tarefa diferente e um objetivo diferente, e isso não é algo que eles possam sobreviver. Amanhã fará quase uma semana desde que Khomeini foi morto, e eles não estão dispostos nem mesmo a dizer que o veredito está com alguém. Ou eles têm alguns indicados, ou estavam trabalhando nisso para escolher essa pessoa rapidamente. Eles não têm pressa, eles preferem ainda ter essa assembleia, eles têm a assembleia de liderança que está dividindo o trabalho entre 3 pessoas e isso é mais fácil. Pelo menos eles podem lidar com as questões internas e externas, o que significa a situação de guerra não é prioridade para eles escolher o líder supremo. Camila Intekabifard. Muitas perguntas permanecem sobre o futuro do Irã. Sem dúvida, continuaremos conversando à medida que surgirem novos desdobramentos. Obrigada, como sempre, por estar conosco nesta edição de Notícias de Última Hora ao vivo de Nova York. Obrigada. E agora uma atualização sobre o nosso desenvolvimento de notícias de última hora aqui em Israel. Como vocês já sabem, houve um ataque de mísseis do Irã em direção a Israel há pouco tempo. E agora estamos recebendo a atualização. Fragmentos de mísseis e submunições daquela ogiva de bomba cluster realmente atingiram várias áreas, causando danos. E um dos locais de impacto fica em uma cidade central, provocando um incêndio. Acredita-se que seja perto de um moshav, próximo ao aeroporto Ben Gurion. Mas agora, vamos voltar para Donald Trump. Junto com o maravilhosos parceiros israelenses, continua a destruir totalmente o inimigo muito antes do previsto. E em patamares inéditos para todos. Na verdade, estamos destruindo mais mísseis e a capacidade de drones do Irã a cada hora, derrubando-os como ninguém achava que fosse possível. Assim que eles lançam um míssil, em 4 minutos o lançador é atingido. Eles não sabem o que está acontecendo, mas nós temos as melhores forças armadas do mundo. A marinha deles acabou 24 navios em 3 dias. Isso é muito navio. Deleuze. As armas antiaéreas deles acabaram. Então eles não têm força aérea, não têm defesa aérea. Todos os aviões deles acabaram, as comunicações deles acabaram, os mísseis acabaram, os lançadores acabaram. Cerca de 60% e 64% respectivamente. Eles estão indo muito bem. Eu disse, o que resta? Mas eles são duros e querem lutar e estão ligando, estão dizendo, como fazemos um acordo? Eu disse, vocês estão sendo um pouco atrasados e agora nós queremos lutar mais do que eles. Nós tivemos 47 anos, dependendo de como você conta, mas 47 anos de horror com esse grupo. E sabe quando você vê alguém andando na rua sem as pernas, sem os braços, com o rosto tão gravemente afetado e machucado? Isso veio principalmente 95% de Soleimani e do Irã. E nós, outros presidentes, conviveram com isso. Eu não convivi com isso. E então nosso pessoal está fazendo um ótimo trabalho de novo. O maior exército que alguém já viu. Obrigado. Muito obrigado. E ontem, minha administração anunciou uma ação decisiva para ajudar a manter os preços do petróleo baixos, incluindo a oferta de seguro contra riscos políticos para navios-tanque que transitam pelo Golfo. Como vocês sabem, é um território bastante perigoso. Mais medidas para aliviar a pressão sobre o petróleo estão próximas e a URL estabilizou bastante. Mantivemos ela baixa, mas precisei fazer um pequeno desvio. Se todos concordarem, Scott, tudo bem para você? Alguém precisa aguentar, ele disse. Agora tenho que fazer isso, eu disse. Scott, certo? Mas tem sido muito forte e todo mundo, inclusive Scott, todo mundo sente. Não tínhamos escolha. Eles iam atacar se não atacássemos, porque são malucos.
E, a longo prazo, as ações que estamos tomando vão aumentar dramaticamente a estabilidade da região, dos preços do petróleo, dos mercados de ações e de todo o resto. Você sabe, nós batemos o recorde histórico com o Dow chegando a 50 mil. Então, o Dow estava em 50 mil. Era para acontecer, talvez, se tivéssemos sorte, até o final do meu mandato, em 4 anos, e conseguimos fazer isso no meu primeiro ano. Nós conseguimos o S&P 500, fizemos isso em menos de um ano, e disseram que isso era ainda mais difícil do que o Dow. Então, diziam que não ia acontecer. Mas temos um grande país, temos um país que nunca esteve tão bem. Tivemos muito sucesso de várias formas, reconstruí as Forças Armadas no meu primeiro mandato e as usamos mais do que gostaria, para ser sincero. Mas quando usamos, descobrimos que realmente funcionou. Ao analisarmos a Venezuela e o ataque martelo da meia-noite no Irã, que preparou o terreno para nossas ações atuais, tudo isso foi impressionante. E mais uma vez estou pedindo a todos os membros da Guarda Revolucionária Iraniana, ao Exército e à Polícia, que depõem suas armas. Eles só vão acabar mortos. E agora é a hora de se levantar pelo povo iraniano e ajudar a retomar seu país. Vocês vão ter a chance, depois de todos esses anos, de recuperar seu país. Aceitem imunidade. Nós vamos dar imunidade a vocês e vocês realmente estarão do lado certo da história, porque é isso que importa. Então vocês estarão totalmente seguros com imunidade total, ou vão enfrentar uma morte absolutamente garantida. E eu não quero ver isso, eles também não querem ver. Também incentivamos os diplomatas iranianos ao redor do mundo a pedir asilo e nos ajudar a construir um Irã novo e melhor, com grande potencial. É um país com grande potencial, é um futuro muito melhor para o Irã. Está começando agora, eu acho que vai ser um grande futuro. E os Estados Unidos vão garantir que quem quer que lidere o país vizinho ao Irã não ameace a América, seus vizinhos, Israel, ninguém. Se você observar, eles tinham mísseis apontados para vários países, como Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros que nem estavam tão envolvidos. Os mísseis já estavam posicionados. Bem, eles já estavam apontados para lá muito antes disso começar. Miravam todo o Oriente Médio. E então chegamos e acabamos com a festa deles. Então nós temos pessoas fenomenais. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas. Marco, você tem feito um trabalho fantástico. E tem feito um trabalho fantástico em um lugar chamado Cuba. Tudo bem. E A-Rod? A-Rod entrou antes de eu dizer, ei, você quer subir para um pequeno prêmio? Ele já foi a várias cerimônias de premiação. Obrigado, Arad, sou um grande fã. Mas o que está acontecendo com Cuba é incrível, e achamos que queremos terminar esse aqui primeiro. Mas vai ser só uma questão de tempo antes de você... E muitas pessoas incríveis vão voltar para Cuba, espero que não para ficar. Queremos vocês de volta e não queremos perder vocês. Não queremos tornar tudo tão bom que vocês queiram ficar. Mas alguns provavelmente querem. Eles amam muito Cuba. Ouço isso sempre. Isso também não era para acontecer. A Venezuela está indo muito bem, foi estabilizada. Temos uma pessoa maravilhosa como sua presidente eleita, Delcy Rodrigues, e ela e sua equipe têm feito um trabalho fantástico trabalhando conosco. Estamos extraindo centenas de milhões de barris de petróleo. O presidente Donald Trump é ali muito satisfeito com o andamento das coisas, destacando os sucessos até agora em relação a essa operação Estados Unidos-Israel dentro do Irã, lidando também com várias outras questões. Qual sua opinião sobre o discurso dele, o tom otimista e a mensagem que tenta transmitir? Enquanto conversamos... Benita, há uma manchete que se destaca mais do que as outras. Donald Trump disse, eles querem conversar, mas já é um pouco tarde. Eles querem brigar, mas nós queremos mais. Donald Trump basicamente dizendo, de novo, este é Donald Trump. Então isso pode mudar. Neste momento, sem negociações com o regime iraniano, isso tem sido claro.
O maior medo de Israel é uma negociação. Mas ainda assim, Benita. Mas ainda assim, avançando rapidamente. Ele citou pelo menos 2 das 3 frentes discutidas nas últimas horas da transmissão, sendo a principal a frente da Venezuela. A Delcy Rodrigues, dentro do regime que foi mencionado aqui, novamente, não de forma tão direta como na entrevista anterior, quando ele falou que Mustafa Khomeini não era do seu agrado, e ele quer estar envolvido. Ainda assim, houve referência à Segunda Via, Segunda Frente, Revolução Colorida e Levante Popular. Ele comentou sobre isso, mas não falou muito das milícias étnicas. Talvez queira manter em segredo. Mas sim. E Donald Trump, como sempre com esse presidente, tentando usar seu charme, seu otimismo, novamente, tudo isso sem conexão. Como você se sente em relação a Donald Trump em termos de suas políticas, ou até mesmo seu estilo? Mas e quanto ao seu charme e otimismo? Ao tentar vender uma guerra impopular e mal vista em quase todas as pesquisas nos Estados Unidos, a estratégia de marketing de Donald Trump é muito clara. Ele quer liderar com sucesso. Ele quer mostrar que há sucesso, que há progresso sendo feito, que esse é um projeto que tem impulso. E Benita, não se discute com o sucesso. Ou pelo menos é o que Donald Trump espera, usando isso para gerar apoio à guerra de setores improváveis no exterior, como Europa e, mais recentemente, Canadá. Até nas palavras de Mark Carney e Canton do Canadá, ambos estão relutantemente entrando na onda. O trem dessa guerra, até agora bem-sucedida, continua em movimento. Acho que ele quer repetir essa estratégia de marketing para o público americano. Mas Donald Trump, Benita, nesta noite em Israel e tarde nos Estados Unidos, descartar negociações com o regime iraniano será uma notícia bem-vinda aqui em Israel. Certamente parecia que esse navio já tinha partido. Mas, como você já mencionou, ele pode mudar de ideia, não há dúvida disso. O presidente também disse que quer estar pessoalmente envolvido na escolha do próximo líder do Irã, algo que discutimos mais cedo com analistas. Quem está dizendo isso? Simplesmente não é assim que funciona. Mas o que você acha do fato de que ele está até mesmo colocando isso em pauta? Bem, antes de tudo, isso não está funcionando, certo? O prédio onde a Assembleia de Especialistas deveria se reunir foi destruído. Eles estão no subsolo. Eles estão preocupados, de acordo com muitos relatos, até mesmo em anunciar o nome de Mujtaba Khamenei, por receio de que ele vire mais alvo de assassinato por Israel. Então, antes de tudo, na base, não funciona. Segundo ponto, Benita. Isso se tornou um clichê da era Trump, mas é um clichê muito preciso. Não levá-lo ao pé da letra, mas levá-lo a sério. Ok, Donald Trump não tem voto. Ele não é um dos 88 membros da Assembleia de Especialistas. Mas o que Donald Trump está dizendo em um nível mais sério é: os Estados Unidos estão gerando para si mesmos uma influência considerável na gestão do futuro do Irã. E essa influência pode seguir em várias direções diferentes. É por isso que Donald Trump está avançando a todo vapor em cada um desses 3 caminhos. E sim, ele vê potencial na Delcy Rodrigues, na questão da Venezuela, ele vê potencial nisso. E eu mencionei isso mais cedo na nossa transmissão. Ele usou uma palavra tão interessante sobre Mujtaba Khamenei, dizendo que ele não era adequado. Basicamente, um peso leve. Um peso leve, isso mesmo, um peso leve. Por que isso é tão interessante? Porque, novamente, regimes autocráticos com instituições fortes não precisam escolher o filho de. Eles têm instituições que podem escolher o melhor. Eles podem escolher a melhor pessoa, porque têm instituições que são fortes e que funcionam. Olhe para o Partido Comunista Chinês e como eles funcionam. Em outro extremo do espectro, de forma alguma quero comparar essa estrutura com a chinesa, mas novamente é uma estrutura que não funciona de forma democrática. Olhe para a Igreja Católica, certo? O processo de escolha do Papa pela Igreja Católica é semelhante ao da Assembleia de Especialistas para o líder supremo. E eu certamente não quero comparar o Papa ao líder supremo, Deus me livre, Deus me livre. Mas em termos da forma como o líder é escolhido, é semelhante. E por 2000 anos, a Igreja Católica escolheu alguém com base no mérito. Não porque, nesse caso, o Papa, você não pode escolher o filho de alguém, mas eles escolhem alguém com base no mérito. O fato de o regime iraniano precisar escolher o filho de alguém, porque caso contrário, haveria simplesmente muita briga. E eles precisam simplesmente fechar fileiras, e escolher o filho de alguém é um sinal de fraqueza deles. Donald Trump afirmou que vocês estão escolhendo um peso leve e sabem disso, uma provocação que acredito atingir diretamente o povo desse regime. Aqui não levamos Donald Trump ao pé da letra, mas o levamos a sério, mostrando como esse regime é vulnerável e como em apenas 6 dias de campanha os Estados Unidos atingiram seu coração.
Nesse sentido, ele afirma que receberia de braços abertos grupos curdos de oposição lançando ofensiva contra o regime, tema que também analisamos mais cedo no programa. Há muita especulação sobre o que está acontecendo no local. Qual é a sua percepção sobre essa mensagem do presidente dos Estados Unidos neste momento? Ele disse que receberia isso de braços abertos. Essas foram as palavras dele. Olha, ele disse isso, você está certo. Existem vantagens e desvantagens óbvias em usar essa via curda e a via das milícias étnicas. Falamos sobre isso nos últimos dias. O ponto positivo é jogar tudo contra esse regime. É uma tarefa difícil, apesar de todos os esforços para promover ou criar condições para uma mudança de regime no Irã. Benita, Estados Unidos e Israel apostam em avançar rapidamente, usando todas as estratégias possíveis. Mas há contradições entre elas no futuro. O desejo de tantos iranianos por um Irã novo e aberto, multicultural e dentro de suas fronteiras atuais. Por outro lado, o desejo desses grupos étnicos de mais voz no próprio futuro em suas regiões entra em conflito com outros interesses. Muitos ativistas iranianos na diáspora expressam preocupação com o Irã virar um estado falido, como Síria ou Líbia. E eles veem, potencialmente, o uso dessas milícias curdas como o plantio das sementes dessa árvore potencialmente venenosa. Para o povo israelense, isso será um grande dilema. Há muita afinidade pelos curdos em Israel. Benita. Havia amizade, propósito comum e dor compartilhada entre vários grupos no Oriente Médio. Sentimento que vem de décadas e também dos últimos anos. Vendo a enorme paixão dos ativistas iranianos na diáspora e a coragem dos iranianos dentro do Irã. E ver o uso das bandeiras de Israel ao lado das bandeiras do Leão e Sol do Irã nessas manifestações gerou um verdadeiro laço entre muitos de nós aqui em Israel e muitos de vocês, em muitos casos, porque sabemos que vocês nos assistem, ativistas iranianos na diáspora. E ter que fazer uma escolha entre os curdos e esses ativistas será muito, muito doloroso. Aqui em Israel, só podemos esperar. Como Ruth Wasserman Lande disse em uma transmissão anterior nesta noite, aqui em Israel, só podemos esperar que... Isso foi pensado e analisado por aqueles que planejaram essa operação, a CIA e o Mossad. E esses dois grupos podem ser reunidos para encontrar algum tipo de terreno comum. Há uma possibilidade de acordo, precisamos manter a esperança. Esses grupos podem chegar a um consenso e a coalizão pode ser administrada. Esse elemento da campanha não é só militar, mas também diplomático, permitindo avanço político. Desenvolvimentos impactantes na região. Muita esperança agora. Correspondente sênior Owen Altman, muito obrigada por estar no estúdio. Sempre agradeço seus insights sobre todos os últimos acontecimentos. Com a intensificação dos ataques aéreos israelenses ao Irã, os responsáveis pela missão passaram a falar publicamente, algo incomum, descrevendo um ritmo implacável de operações e um senso de dever. Eles dizem que isso pode moldar o futuro do Oriente Médio. Mais detalhes nesta reportagem. Agora estamos com 2 dos heróis responsáveis pelos ataques no Irã. Olá, Tenente Coronel Ain Versar A. Primeiro, todo o povo de Israel saúda vocês. E não só o povo de Israel, mas também o povo iraniano e muito além disso. Então, muito obrigada a vocês. Olá, muito obrigado. Boa noite. Quero começar com você, Tenente Coronel Ain. Não é a sua primeira missão operacional no Estado-Maior. Desde 98, você está na base aérea, participou de todas as operações e também de forma significativa na Operação Cães e agora na Rugido dos Leões. O que mudou? O que mudou é a intensidade, a quantidade de voos que realizamos, a quantidade de munição que nós lançamos e disparamos é significativamente mais intenso. Estou prestes a sair para um voo, nem sei mais quanto já fiz nessa operação. Esta pode ser a operação que vai mudar a cara do Oriente Médio. Com certeza vai mudar a vida em Israel e por isso todos nós estamos fazendo tudo o que é necessário para que essa operação realmente tenha sucesso e talvez crie um novo Oriente Médio. Não vamos te perguntar o que você vai fazer agora, mas eu vou. Antes de você chegar e ver do alto o céu de Teherã, do Irã, algum momento que... Obrigada. A emoção, no geral, termina no momento em que abrimos os aceleradores e o avião começa a correr pela pista.
A partir daqui, tudo acontece de forma quase automática, instruída e sincronizada. E a sequência de eventos é muito intensa, tudo acontece em questão de segundos. Estamos concentrados, quase não há tempo para relaxar. Só no voo de volta você começa a assimilar as imagens, principalmente quando vemos o Estado de Israel no horizonte se aproximando cada vez mais. Então somos tomados por um sentimento de missão e orgulho e recebemos um novo vigor e energia para pousar e começar de novo para o próximo voo. É emocionante pensar nesses momentos e no que vocês fazem para proteger nosso país e povo. E Sarah, você é o comandante do TAC e eu preciso perguntar, porque quem envia os aviões toda vez tem algum pequeno ritual ou oração, algum pensamento especial que sempre passa pela cabeça logo após o envio? Não há um pensamento específico, pois isso faz parte do nosso dia a dia e estamos sempre prontos para qualquer missão, inclusive para essa para a qual nos preparamos antes. E nosso objetivo é preparar o avião para que ele vá até o alvo, atinja o alvo e volte em segurança. Todos estão focados em proteger o país e cuidar dos cidadãos para que durmam tranquilos. Tenente Coronel Ain, você tem 4 filhos em casa. Crachá, você tem 3 filhos. Eles devem estar muito orgulhosos. Até que ponto eles sabem o que os pais deles fazem? Com certeza, as crianças cresceram nas bases da Força Aérea. Elas estão acostumadas, elas conhecem, elas se preocupam e desejam muito sucesso, com muitos abraços e beijos. Eu principalmente digo que os amo e que facilitem a vida da mãe. Muito importante. E você? Antes de eu sair para a missão e ir para o trabalho, eu digo para eles que eu os amo e realmente que ajudem a mãe em casa e cuidem dela e ela vai cuidar deles e que não causem confusão para ela. Me emociona pensar que posso cruzar com vocês no supermercado ou no trânsito. Só lamento não saber quem são. Quero agradecer pelo trabalho incrível de vocês. Há algo importante que gostariam que o povo de Israel soubesse? Israel deve saber que as forças de defesa de Israel e a Força Aérea estão fazendo o melhor possível, que estamos fazendo um trabalho bom e fiel e que vamos cumprir as missões que nos são dadas. E principalmente que o povo de Israel siga as orientações do comando da frente interna e cuide de si mesmo. Vocês são incríveis. Que Deus os proteja. Muito obrigada. Extraordinário! E assim encerramos esta edição de Notícias de Última Hora. Você pode nos seguir nas redes sociais para mais informações e conferir nossa programação ao vivo em inglês neste fim de semana. Eu sou Benita Levine, em Tel Aviv. Obrigada por assistir.